Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela Te Dou a Vida, de 8 a 12 de novembro de 2021. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Nesta semana, por culpa de Ernesto, Helena sofrerá um grave acidente e ficará em coma. Nisso, Irene se aproveitará para querer ocupar o lugar de Helena em sua casa. E não acaba por aí. Irene e Ernesto se tornam amantes. Saiba disso e muito mais, mas antes, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Segunda-feira, 8 de novembro de 2021, Pedro recebe uma ligação de uma senhora informando sobre o acidente de Helena e Nicolas. Pedro se dirige para o local. Nicolas está bem e a senhora cuida dele. Pedro chega no local e quer ver Helena. Os policiais tentam impedir e ele diz que é marido de Helena. Os policiais então o permitem passar. Pedro vai ao carro e vê Helena ensanguentada. Helena acorda e é socorrida pela ambulância. Helena pergunta de Nicolas para Pedro. Pedro diz que Nicolas está bem. Irene diz a Horácio que jamais aceitará que ele deixou sua mãe por uma assistente. Gabriela repreende. Horácio mostra a Gabriela uma foto de Nicolas com seu amigo José. Gabriela se surpreende e revela ao pai que José Domingo é pai de Pedro. Horácio fica chocado. Helena é levada às pressas para o hospital. Chegam os produtos de limpeza que Andréia irá vender. Na empresa, Domingo convida Horácio para ir assistir o futebol na sua casa. Horácio aceita e diz que vai levar Nicolas. Domingo diz que Nicolas é encantador. Horácio diz que devem aproveitar e dizer a Nicolas que o filho dele, Pedro, é pai dele. Nicolas é examinado e está bem. Pedro garante a Nicolas que a mãe dele irá ficar bem. Domingo diz a Horácio que ocultou dele que era pai de Pedro, pois tinha medo de acabar conhecendo Nicolas. Horácio diz a Domingo que está decepcionado com ele e rompe a amizade. Helena está sendo atendida no pronto-socorro. Pedro liga para Samuel e informa que Helena sofreu um acidente e pede que ele avise Gabriela. Samuel avisa Gabriela e eles vão para o hospital. Domingo conta a Esther que Horácio descobriu que ele é pai de Pedro. Gabriela e Samuel chegam no hospital. O médico os informa que Helena está com a pressão instável e pergunta a eles se Helena consome algum medicamento ou algo do tipo. Eles dizem que não sabem. Domingo conta a Nelson que seu amigo é Horácio Vila Senhor e que ficou chateado ao descobrir que ele ocultou que era pai de Pedro. Nelson diz a Domingo que a lealdade é muito importante. Gabriela liga para Ernesto e Horácio, mas eles não atendem. Mônica interrompe a ligação e Ernesto é informado sobre o acidente de Helena. Andréia começa a ter desgostos em suas vendas. Horácio liga para Andréia e informa que Helena sofreu um acidente. Andréia se dirige ao hospital. Gabriela diz a Pedro que é melhor ele ir embora, pois seu pai e Ernesto em breve chegarão ali. Pedro se nega e diz que Helena é sua vida. Andréia liga para Irene e informa que Helena sofreu um acidente. Irene, cobra infeliz, diz: será que o Ernesto vai ficar viúvo? Com uma irmã dessa, quem precisa de inimigo? Pedro decide ir embora e Nicolas pede que ele fique. Pedro explica que irá, pois o pai e a avó dele estão chegando ali. Pedro diz a Samuel que não queria ir, mas que Gabriela tem razão. Ernesto e Horácio transferem Helena para um hospital particular. Pedro e Ernesto se esbarram na porta do hospital. Ernesto pergunta a Pedro o que ele faz ali e insinua que ele estava com Helena. Os dois discutem. Horácio pede que Pedro saia do hospital. Pedro descobre o nome do hospital para onde Helena será transferida. Ernesto diz a Nicolas que ele pode ficar tranquilo. Rosa fica sabendo do acidente de Helena. Ernesto pergunta ao doutor o que faz a pressão de Helena estar desregulada. O doutor diz que sairá o motivo nos resultados dos exames. Andréia amaldiçoa o momento em que Pedro apareceu nas vidas deles. Por telefone, Rosa conta a Gina que Helena sofreu um acidente. Gina cobra diz: tomara que morra. Rosa fica chocada com a perversidade de Gina. Pedro está no hospital e Horácio o questiona.
Pedro diz a Horácio que sente, mas que não vai se retirar. Horácio pede que Pedro vá embora. Helena sofre convulsões. Augusto diz a Domingo que ele deveria ter contado a verdade a Horácio. Irene chega ao hospital e faz intrigas sobre Helena estar indo ver Pedro. Andréia diz a Ernesto que Pedro é o culpado daquela situação. Na recepção do hospital, Pedro fica sabendo que Helena foi a uma terapia intensiva. O doutor informa aos Vila Senhor que Helena entrou em coma. Andréia pergunta se sua filha irá morrer. O doutor diz que a situação é delicada. Horácio liga para Gabriela e diz que Helena está em coma e sofre. Gabriela tenta tranquilizar o pai e sofre também pela situação da irmã. Pedro se passa como irmão de Helena e tem permissão de entrar para a vila. Gabriela liga para Samuel e diz que sua irmã está em terapia intensiva. Gabriela diz a Samuel que precisa dele e ele diz que irá para lá. Pedro entra no quarto de Helena no hospital e diz que parte sua alma vê-la assim. Pedro diz que Nicolas e ele a necessitam. Ele diz que os dois viverão todos os sonhos juntos. Pedro diz a Helena que Nicolas está bem. Antes de ir embora, Pedro se aproxima do ouvido de Helena e diz: "Eu te amo." Ernesto confronta Pedro. "Com que direito vem ver minha esposa?" Pedro diz que não ficará de braços cruzados. Pedro e Ernesto quase saem aos socos no hospital. Ernesto diz a Pedro que proibirá a entrada dele no hospital. Pedro diz que nem com isso ele fará Helena deixar de sentir o que sente por ele. Ernesto visita Helena e diz que não espera que as coisas saíssem daquele modo. Ernesto diz a Helena que prefere que ela morra do que fique com Pedro. O psicopata diz a Helena que a ama. Domingo manda mensagem a Horácio, o apoiando pelo momento que passa. Ernesto, cretino, diz aos familiares que Pedro entrou antes dele para ver Helena. Andréia se chateia. Ernesto e Horácio discutem por Pedro. Ernesto diz a Andréia que já tomou medidas para que Pedro não entre mais no hospital. Augusto vai à casa de Esther e vê o ultrassom do bebê de Gina e se emociona. Esther o vê. O doutor informa aos familiares que nos resultados dos exames de Helena apontaram que ela consome drogas. Todos dizem que isso é impossível. Ernesto babaca intervém e diz que talvez Helena possa estar usando, pois estava muito nervosa por estes dias e que Trinidade havia encontrado drogas no guarda-roupa da esposa. Terça-feira, 9 de novembro de 2021. Horácio culpa Ernesto pelo acidente de Helena por ter se calado que ela usava drogas. O doutor diz que a mistura das drogas com os medicamentos usados na paciente torna o caso mais grave. O comandante Robles mostra a Inês uma foto de Ernesto criança e pergunta se é parecido com o Ernesto atual. Inês diz que ele não se parece nada. Inês pergunta a Robles se ele está pensando que Ernesto não seja realmente quem diz ser. Robles diz que sim, mas que não tem certeza. Ernesto insinua que Pedro tem algo a ver com o consumo de drogas de Helena. Horácio diz que os Garridos são boas pessoas. Por telefone, Pedro conta a Samuel que Helena está muito mal. A secretária comunica a Pedro que Helena Vila Senhor consumia droga. Pedro fica surpreso e diz que Helena seria incapaz de usar isso. Pedro confessa à secretária que Helena não é sua irmã e sim o amor de sua vida e conta a história deles. A secretária aceita ajudar Pedro e informar tudo o que acontece com Helena. Ernesto se chateia ao saber que Horácio é amigo do pai de Pedro. Horácio diz que não deve explicação a ninguém e que é amigo de quem ele quer. Ernesto diz que a partir de agora vai tomar conta da vida de Helena. Horácio fica furioso. Ernesto pede que Irene cuide de Nicolas, pois não confia em Gabriela. Augusto diz a Rosa que viu o ultrassom do bebê de Gina e que se emocionou. Ele diz a ela que sente que aquele bebê é seu. Por telefone, Pedro comunica a Samuel que foi constado que Helena usa drogas. Pedro diz ao irmão que suspeita que Ernesto estava drogando Helena. Isabel diz a Inês que Margarida cuida de suas plantas e elogia seu filho. Isabel se recorda de Ernesto a forçando tomar remédios e a ameaçando, fazendo ela o chamar de seu filho e Ernesto. Isabel diz a Inês que não pode dizer para ela quem é o outro. Já em casa, Ernesto discute com Gabriela e Samuel por terem saído com Nicolas. Ernesto acusa Pedro de ter drogado Samuel.
Samuel ordena que Ernesto não insulte seu irmão e diz saber do que ele é capaz. Samuel ameaça Ernesto e diz que seu irmão pode processá-lo a qualquer momento por difamação. Ernesto expulsa Samuel e Gabriela de sua casa e proíbe a entrada de ambos. Ernesto diz a Nicolas que a tia Irene dele ficará com ele enquanto Helena não melhora. Ernesto diz a Irene que proibiu a entrada de Gabriela em sua casa. Irene diz a Ernesto que fará ele e Nicolas não sentirem a ausência de Helena. Gabriela diz a Samuel que gostou por ele ter enfrentado Ernesto. Pedro conta a Augusto que nos exames apontaram que Helena estava consumindo drogas. Ele diz sua suspeita de Ernesto que estava drogando. Jaime ouve. Irene começa a usar os brincos de Helena. Nicolas abraça Irene e diz que quer ver sua mãe. Irene diz que está ali com ele e que não vai deixar. Gabriela conta à mãe que Ernesto a proibiu a entrada dela na casa dele. Andréia Bocó diz que Ernesto é um marido exemplar. Gabriela diz que se a mãe fosse inteligente, não estaria do lado dele. Horácio e Mônica chegam para descobrir o estado de Helena e são informados pela secretária que Ernesto Ribas só permite informações a ele e a mais ninguém. Furioso, Horácio liga para Ernesto e briga com ele por sua decisão. Isabel diz a Inês que o outro trata mal Margarida. Inês pergunta se Margarida e o outro têm algo a ver. Isabel diz que sim. Irene começa a usar as roupas e perfume de Helena e Nicolas a vê. Pedro decide ir no hospital saber sobre Helena. Samuel conta aos pais que Ernesto acusou Pedro de drogar Helena. Samuel diz aos pais que ele e Pedro têm certeza que Ernesto drogava Helena para mantê-la do seu lado. Augusto se passa como se fosse primo de Helena para saber informações sobre ela. Ele fica sabendo sobre a restrição de Ernesto e conta a Pedro. Gina pergunta a Nelson sobre como está Helena. Nelson diz que ela está em coma por causa das drogas que ela consumia. Gina ri por achar que Helena usava drogas. Nelson diz à filha que Ernesto está acusando Pedro de drogar Helena. Inês conta a sua amiga que na história de Isabel apareceu uma tal de Margarida. Inês liga para Robles e conta sobre o que Isabel lhe disse. Robles pede que Inês continue investigando. Andréia vê uma foto de Ernesto no quarto de Irene. Ela comenta com Gabriela que pensou que Irene e Ernesto terminariam juntos. Gabriela diz a Andréia que não confia em Ernesto. O chefe de Jaime diz que ele deveria tirar proveito da situação de Helena e Ernesto Villasenor. Pedro conta a Esther sobre a restrição de Ernesto no hospital. Irene dorme na cama de Helena com seu pijama e Ernesto vê. Irene se recorda do passado quando ela iria confessar a Ernesto que o amava, Helena os interrompeu. Desde sempre, Irene é recalcada e invejosa. No dia seguinte, a secretária diz a Pedro por telefone que tudo segue igual com Helena. Irene, Nicolas e Ernesto tomam café da manhã juntos. Irene pede que Ernesto vá almoçar em casa e diz que vai preparar seu prato preferido. Ernesto diz a Irene que torce para a recuperação de Helena e diz que não sabe o que vai ser dele sem ela. A cobra diz que Helena ficará bem. Ernesto agradece o apoio de Irene com ele e Nicolas. Jaime consegue informações sobre Helena e Ernesto com Rosa. Por telefone, Andréia diz a Horácio que Ernesto proibiu Gabriela de ir à sua casa e ver Nicolas. Horácio diz que Ernesto é um imbecil e que não entende o porquê ela e Irene estão do seu lado. Depois, Horácio se surpreende ao ver que Andréia falsificou sua assinatura para comprar os produtos de limpeza e ele que terá que arcar com as contas. Gina se encontra com Pedro na rua e diz que se preocupa com ele sobre Ernesto querer o acusar de drogar Helena. Gina pede que Pedro se afaste dessa família, mas Pedro se nega. Por ordens de Ernesto, Irene proíbe a entrada de Gabriela para ver Nicolas. Gabriela chama Irene de louca e diz que ela prefere Ernesto que sua irmã. A secretária liga para Pedro e diz que Helena está melhorando. Pedro se emociona e fica feliz. Quarta-feira, 10 de novembro de 2021, o doutor diz a Ernesto que a droga usada com Helena foi com medicamento de cavalo, clenbuterol. Horácio briga com Andréia por ter falsificado a assinatura dele
e diz que isso é um crime que pode ir para a cadeia. Horácio diz que dessa vez vai pagar o cheque, mas que da próxima ela terá consequências. Ernesto visita Helena no quarto do hospital e diz que espera que ela não tenha sequelas e a beija. Gabriela diz a Samuel que Irene não permitiu a entrada dela para ver Nicolas. Gabriela diz a Samuel que suspeita que Irene esteja apaixonada por Ernesto. Samuel diz a Gabriela que a ama e eles se beijam. Irene quer ficar cada vez mais igual visualmente a Helena. Por telefone, Pedro conta a Horácio que Helena está se recuperando e diz que a secretária o está informando. Horácio agradece Pedro pela informação e diz que é gentil da parte dele. Andréia manda a empregada vender os produtos de limpeza. Mônica diz a Horácio que Pedro é uma boa pessoa. Depois, Ernesto pede desculpas a Horácio pelo que falou e pela restrição que ele havia posto. Ele diz que agora os familiares têm acesso às informações sobre a saúde de Helena. Horácio pergunta a Ernesto se ele sabe qual droga Helena estava consumindo. Ernesto diz que não sabe. Robles investiga sobre Ernesto Ribas. Irene preparou o almoço para Ernesto. Irene serve Nicolas e Ernesto e os trata com amor. Ernesto e Nicolas elogiam a comida de Irene. Irene diz a Ernesto e Nicolas que os amam como se fosse de sua família. Robles diz ao psicólogo sobre a história de Isabel. O psicólogo diz que Ernesto e o outro são a mesma pessoa e que Isabel está com uma confusão na cabeça. Irene diz a Ernesto que ele merece alguém que o ame de verdade. Irene faz uma massagem em Ernesto. Depois, Irene olha uma foto de Helena e diz: "O Ernesto era para mim, mas você se colocou entre nós. Ele nunca deveria ter ficado com você." No dia seguinte, a secretária liga para Pedro e diz que Helena está ficando bem e saindo aos poucos do coma. A secretária diz que em breve Helena ficará 100% bem. Feliz, Pedro conta à sua família sobre a recuperação de Helena e diz que vão tirar os aparelhos dela. Todos ficam felizes. Por telefone, Nicolas e Ernesto se conversam. Nicolas pergunta ao pai se sua mãe já vai voltar para casa. Ernesto diz que ainda não, mas em breve ela voltará. Horácio e Mônica chegam no hospital para saber informações de Helena. Andréia e Ernesto os vê. Andréia, Mônica e Horácio discutem. Jaime liga para Ernesto e diz que está às ordens dele. Robles diz a Inês que conversou com o psicólogo e ele disse que Ernesto e o outro são a mesma pessoa e que a confusão de Isabel se trata da confusão mental dela. Inês agradece Robles pela ajuda e decidem encerrar a investigação. Irene e Nicolas brincam juntos. Irene diz a Nicolas se ele nunca teve a curiosidade de saber quem são seus verdadeiros pais. Nicolas diz que não e que seus pais lhe abandonaram. Irene diz que talvez a história não seja assim e que os pais dele podem estar o buscando. Nicolas fica nervoso e diz que não quer brincar. Mariano diz a Robles e Inês que não acha que o que Isabel fala seja confuso. Robles pede ao avô que investigue sobre Margarida. O doutor informa aos familiares que retiraram os aparelhos de Helena e que agora falta ela acordar. Pedro presenteia a secretária por ter o ajudado. Mariano diz a Isabel que ela está bonita. Isabel diz que seu marido vai chegar e que ele viaja muito. Mariano pergunta se Margarida viaja com o marido dela. Isabel diz que não e que Mariana cuida da casa e tem medo de avião. Isabel diz que Margarida vai no interior visitar seus familiares e solta que o sobrenome de Margarida é Hernandes. Isabel diz que Ernesto, seu filho, é muito bom, mas o outro não. Mariano pergunta quem é o outro, mas Isabel desvia o assunto. A empregada diz a Andréia que vendeu os produtos de limpeza. Jaime deixa algo para Ernesto na empresa. Mariano diz a Inês que descobriu o sobrenome de Margarida, que é Hernandes, e que o marido de Isabel viajava bastante. Domingo encontra no escritório de Nelson as fotos dele e de Horácio. Domingo descobre que foi Nelson quem encheu a cabeça de Esther dizendo que ele era gay. Depois, Domingo diz a Augusto que Nelson é um cínico, pois depois do que fez, ainda quer lhe dar conselhos de como ser um bom amigo. Ele diz a Augusto que isso não irá perdoar. Pedro consegue entrar para ver a Helena e diz que sente a falta dela. Pedro diz a Helena que eles têm muitas coisas para viverem e diz que precisa dela.
Helena desperta e Pedro se emociona. Helena diz a Pedro que não entende nada e não se lembra do que aconteceu. Pedro explica o que houve e diz que está esperando sair da sala. Helena pergunta ao doutor como está Nicolas. O doutor diz que Nicolas está bem. Ernesto lê a carta de Jaime, onde ele pede que o encontre ou, caso contrário, divulgará que ele tentou eliminar Helena com as drogas. Ernesto fica furioso. Ernesto recebe uma ligação informando que Helena acordou. Domingo mostra a Nelson a foto que ele encontrou em seu escritório. Domingo discute com Nelson. Nelson tenta se justificar, mas é em vão. Domingo chama Nelson de traidor e diz que não pode o perdoar e rompe sua amizade. Horácio liga para Gabriela e diz que Helena acordou. Gabriela fica feliz e avisa Irene. Nicolas escuta e fica muito feliz. Gabriela conta a Samuel que Helena acordou. Samuel liga para Pedro e o avisa. Pedro diz que já sabia e que a visitou no hospital. Nelson diz a Esther que Domingo descobriu que foi ele quem a disse que ele era gay. Domingo chega em casa e fica furioso ao ver Nelson na casa dele. Irene olha a foto de Helena e diz: já acordou, irmãzinha, e me alegro, não te desejo mal, mas não quero que volte com o Ernesto, apesar que ele queira que você volte com ele. Irene liga para Pedro e conta que Helena acordou. Pedro diz que já sabe e Irene diz a ele que apoia ele e sua irmã. Irene descobre que Pedro estava com Helena quando ela acordou e a cínica diz a Pedro que o amor move montanhas. Irene torce para que Helena e Pedro fiquem juntos, pois Ernesto será dela. Quinta-feira, 11 de novembro de 2021. Domingo diz a Nelson que vai deixar a mecânica. Nelson se desespera. Esther diz ao marido que se ele não ficasse tão suspeitoso, não teria dúvidas dele. Nelson diz a Domingo que não permite que ele se demita da mecânica. Gabriela diz a Samuel que a empresa e a casa são de Helena. Nelson conta a Pedro que ele e seu pai brigaram, mas que não permitirá que ele se demita da oficina. Pedro diz a Nelson que o que ele fez foi desleal. O doutor diz a Ernesto e Horácio que Helena está bem. Domingo continua com diabetes alta. Andréia, Horácio e Ernesto visitam Helena no quarto do hospital. Ernesto diz a Helena que sentia a falta dela. Ernesto conta a Helena que ela perdeu o controle e sofreu um acidente, mas Nicolas está bem. Helena diz que a única coisa que lembra é que estava mal e que sua imaginação está solta. Nelson busca uma conselheira de amor proibido. Andréia diz a Helena que ela tem uma família maravilhosa e um marido exemplar. A conselheira de amor diz a Nelson que ele deve escrever uma carta a seu grande amor. Pedro diz a Nelson que verá o que faz para seu pai não ficar mais chateado com ele. Helena diz a Gabriela que viu Pedro quando despertou. Gabriela conta à irmã que ela iria ver Pedro quando sofreu o acidente. Helena diz a Gabi que se sente mal quando se aproxima de Ernesto. Ernesto pede uma cópia dos vídeos de segurança de Jaime na empresa. Nelson escreveu uma carta para Esther, onde confessa que a ama. Ernesto diz a Helena que pedirá para que Irene fique mais uns dias na casa deles, enquanto ela não sai do hospital. Ernesto diz que quando ela sair do hospital, irão passear. Pedro não consegue convencer seu pai a não ficar chateado com Nelson. Pedro conta a Samuel que se caso Helena separar de Ernesto, ele ficará com a custódia de Nicolas. Samuel diz que por lei a mãe, caso não apresente comportamentos não morais e estranhos. Pedro suspeita que Ernesto drogava Helena para que ela não fique com a guarda de Nicolas. Ernesto pede que Irene fique um tempo a mais em sua casa enquanto Helena não se recupera. Ernesto diz à cunhada que Helena não se recorda como estava a relação deles antes do acidente e que aproveitará a situação. Irene fica furiosa. Nicolas quer ir ver Helena, mas Ernesto não o permite. Modesto liga para Rosa e diz que em breve volta. Domingo volta a trabalhar na mecânica de Nelson com aumento de salário. Domingo diz a Nelson que juntos abriram a mecânica e que juntos irão fechá-la e fazem as pazes. Helena recebe alta e é recebida em casa por Nicolas e Irene. Ernesto beija Helena. Depois, Helena liga para Pedro e diz que sabe que ele é o amor de sua vida e que precisa vê-la. Os dois combinam de se verem no dia seguinte.
Helena diz a Irene que combinou de ver Pedro no dia seguinte e pede ajuda da cobra. Andréia tem seus produtos de limpeza tomados pela polícia. Andréia agride os policiais e é detida. Ernesto diz a Jaime que é melhor ele não ameaçar, pois pode desaparecer com ele. Nicolas e Helena se abraçam e passam um momento juntos. Trinidade pergunta a Helena o que eram aquelas pastilhas que encontrou no guarda-roupa dela. Helena se surpreende e não sabe do que Trinidade fala. Andréia liga para Gabriela e pede ajuda dela para sair da cadeia. Bettino entrega a Esther a carta de Nelson. Esther se surpreende ao ler a carta de Nelson e descobrir que ele a ama. Nelson fica sabendo que a carta que ele escreveu já está nas mãos de Esther e fica tenso. Samuel consegue fazer com que André seja libertada, mas ela terá que pedir perdão às autoridades que ela agrediu. Andréia, com dificuldades, pede desculpas e segue as instruções de Samuel. Andréia já está em liberdade e em casa. Ernesto diz a Helena que sentia falta dela e a abraça na cama. Helena diz que está cansada e que quer dormir. Esther revela a Pedro que Nelson a ama e que a enviou uma carta. Pedro se surpreende. Esther diz que se sente ofendida com aquela carta. Robles investiga sobre a família Ribas e descobre que Margarida era empregada da família. Ernesto liga para Irene, mas ela não atende. Ele liga para Trinidade e descobre que Helena não está em casa. Pedro e Helena se encontram e se beijam apaixonadamente. Sexta-feira, 12 de novembro de 2021, Ernesto liga para Jaime e pergunta se Pedro está ali. Jaime diz que ele ainda não chegou. Pedro diz a Helena que antes do acidente ela estava muito nervosa, de mau humor e sonolenta. Helena diz que está tudo confuso e que ela estava fora dos sentidos. Pedro revela a Helena que nos exames dela apontou que tinha drogas em seu corpo. Pedro ensinou a Helena que Ernesto a estava drogando, mas diz que não tem como provar. Gabriela diz à mãe que ela está em dívida com Samuel, pois ela está solta, pois ele fez um papel de advogado. Andréia diz que ele se comportou muito bem. Pedro diz a Helena que se preocupa por ela estar vivendo com Ernesto. Helena diz que isso acabará em breve. Pedro diz a ela que se casará com ela quando ela se divorciar. Helena fica feliz e eles se beijam. Helena diz que está com ele, não importa aonde estará. Depois, Helena diz a Irene que ama Pedro. Andréia vê Samuel e Gabi se beijando. Depois, Andréia diz à filha qual é o futuro de viver com Samuel e diz que ela morará em um bairro simples. Gabriela diz que isso não é problema para ela. Robles procura informações sobre Margarida. A empregada diz a Robles que Margarida tinha um filho chamado Miguel e que moravam na casa dos Ribas. Trinidade conta a Helena que enquanto ela estava no hospital, Irene se vestia e se comportava igual a ela. Helena acha que isso é normal e não dá importância ao que Trini diz. Trinidade diz à patroa que tem a impressão que Irene quer ser igual a ela. Mais tarde, Helena conta a Irene sobre o que Trinidade disse a ela. Helena diz a Irene que se incomoda por Ernesto a vigiar. Andréia não quer mais vender os produtos de limpeza e quer seu dinheiro de volta, mas não consegue. Nicolas conta ao pai que sua tia e ele foram ao parque, mas que sua mãe foi ver alguém. Nelson oferece um pouco mais de dinheiro a Pedro para ele ficar de vez na mecânica. Pedro aceita e Nelson comemora. Inês e Robles se falam por telefone e ele conta sobre Margarida e seu filho Miguel. Inês suspeita que o outro seja Miguel. Robles pede a Inês que fale sobre Miguel para Isabel para ver como ela reage. Ernesto confronta Helena sobre quem ela foi ver. Ela responde que foi ver Pedro. Ernesto tenta se sair de vítima e Helena o enfrenta. Helena acusa Ernesto de a drogar. Ernesto tenta se defender e Helena nem sequer deixa o traste falar. Ernesto diz que a ama e Helena diz que as palavras dele é vazia. Helena chama Ernesto de monstro. Ernesto ameaça Helena e diz que vai arrancar dela essa obsessão pelo mecânico. Ernesto assusta Helena com seu modo de falar. Irene Víbora escuta. Ernesto acusa Irene de ajudar Helena e a chama de falsa e diz que não quer voltar a vê-la. Isabel se recorda quando Margarida morreu e Ernesto consolou Miguel pela morte da mãe.
Ela se recorda que Ernesto intercedeu para que Miguel ficasse na casa. Isabel diz: que ele vá embora, não o quero na minha casa, por que vai viver comigo? Helena liga para Pedro e diz que Ernesto descobriu que eles se encontraram. Helena toma a decisão de ir embora da casa com Nicolas para a casa de sua mãe. Irene, dissimulada, diz a Helena que Ernesto a expulsou da casa e a chamou de falsa. Helena diz à irmã que irá embora de casa para a casa da mãe delas. Depois, Helena liga para Andréia e pede permissão para ir para a casa dela com Nicolas. Andréia permite, mas não gosta da situação entre Helena e Ernesto. Ernesto, cada dia que passa, está mais louco e perturbado. Helena diz a Nicolas que ela e ele irão viver algum tempo com sua avó, pois ela e seu pai estão tendo problemas. Nicolas pergunta se é culpa dele. Nicolas pergunta à mãe se ela se separará de seu pai como seus avós. Helena diz que sim. Nicolas diz que não quer. Irene está furiosa, pois terá que ir embora da casa de Ernesto. Irene encontra a droga que Ernesto dava a Helena. Helena liga a seu pai e diz que irá embora de casa para morar com sua mãe. Irene descobre que clenbuterol é tranquilizante de cavalos. Irene descobre que Ernesto drogava Helena e que por isso ela se acidentou. Domingo se sente mal. Por telefone, Inês diz a Robles que Isabel fala com muito desprezo de Miguel. Inês diz a Robles que Miguel é o outro. Robles diz que investigará Miguel Hernandes. Helena e Nicolas chegam à casa de Andréia para viverem lá. Andréia questiona Helena por que saiu de casa. Helena diz que já não aguenta viver com Ernesto e que se divorciará dele. Helena revela à mãe que Ernesto a drogava. Andréia se surpreende, mas se recusa a acreditar. Horácio conta a Mônica que Helena e Nicolas foram morar com Andréia. Mônica diz que isso não será fácil, pois Andréia sempre apoiou Ernesto. Ernesto se surpreende ao descobrir que Helena foi embora de casa. Horácio vai à casa de Andréia conversar com a filha. Helena pede ao pai que converse com Nicolas. Irene mostra o clenbuterol a Ernesto e diz que estava nas roupas dele. Ela o acusa de drogar Helena. Irene diz a Ernesto que ele é muito inteligente para não ter percebido o que ela sente por ele. Irene diz a Ernesto que ele deveria ter se casado com ela. Ernesto beija Irene. Nicolas diz ao avô que está chateado pela separação de seus pais. Horácio diz ao neto que quando o casal está mal, é melhor se separar. Irene e Ernesto se envolvem. Helena liga para Pedro e diz que Nicolas está chateado pela separação entre ela e Ernesto. Andréia ouve quando Helena diz a Pedro que sente falta dele e dizendo que o ama. Irene Piriguete acorda toda feliz por ter passado a noite com Ernesto. Andréia liga para Ernesto e diz que Helena está obcecada pelo mecânico. Andréia diz ao genro que ele não pode ficar de braços cruzados. Ernesto diz que não ficará. No parque, Domingo passa mal e desmaia. Horácio o vê desmaiado e tenta o ajudar. Ernesto vai à casa de Andréia e diz a Helena que foi ali buscá-la para ir para casa. Ernesto entrega um documento a Helena, a ameaçando que ela consome drogas e não tem condições de ficar com Nicolas. Helena acusa Ernesto de a drogar e o chama de infeliz. Ernesto diz que ficará com a custódia de Nicolas caso ela se separe dele.